Olá, Natan. Uma satisfação novamente aqui participar do canal com esse depoimento. Eu que em outras duas oportunidades também deixei aqui os meus relatos. Dessa vez eu vou ir direto a uma denúncia, algo que eu vivi, uma experiência que eu passei, porque é para falar a respeito de um assunto que as pessoas comentam, uma ideia que elas têm a respeito dos pastores não saírem, né? Por exemplo, já que essa obra agora, né, começou a vir à tona tantas denúncias e as pessoas ficam questionando se essa obra é corrupta, é mal intencionada, então por que que os pastores, né, não jogam tudo pro alto, né, e voltam para suas casas, já que, né, se é errado não deveriam concordar, mas é muitos pastores, né, milhares até, né, que não concordam com o Natan, Alfredo e outros que saíram, né? Mas por quê? Pelo fato de ser uma regalia essa obra, pelo fato de ser uma regalia. E eu vou dar os motivos e os exemplos, o porquê que essa obra é uma regalia para os que estão lá dentro. Bem, meu nome é Mike, falo da Cidade Franca, novamente eu vou me identificar por quê? Porque é necessário para o conteúdo da denúncia, para as pessoas saberem, principalmente os próximos aqui, né, que tiverem acesso a esse depoimento, saberem que falo com propriedade, né? E mais uma vez, espero contribuir para o canal. Então vamos lá, o porquê que eu acho que essa obra é uma regalia e por que que esses pastores não saem. Pastores esses que, ao entrar, como muitos que eu conheço, e vocês que vão aí ter acesso, tire suas próprias conclusões, né? Eu vou dizer exemplos de pessoas que entrou e que eu conheci, e que entram e que de repente não tem uma condição financeira estável, vamos assim dizer, né? De repente vendiam bala, de repente viviam de bico em bico, pegando um bico de um servicinho aqui, um outro serviço ali, né? De repente não tinham segurança financeira ou profissional, né? Inclusive conheci até quem entrou desempregado, por mais que digam que não entram desempregados, que entrou desempregado. Isso eu falo com a mais absoluta certeza. Então, aí entram nessa condição, né? Não que não seja digno, não estou querendo desmerecer, porque o cidadão de repente vendia bala, porque o fulano é um serviço honesto, não roubava ninguém, tudo bem, mas eu quero dizer, eu quero colocar aqui dois paralelos. Eu quero que vejam uma condição e uma outra condição. A condição do cara quando ele entra e a condição de quando ele está lá dentro, né? É lógico que quando entra é pouco, né? Até mesmo para disfarçar, né? Porque quando entra, todo mundo tem acesso, né? O valor que é, isso parece que todo mundo sabe. Os obreiros, os membros, o valor que se entra, todo mundo sabe. Ah, o cara ganha um saláriozinho lá, uma ajuda de custo e tal, menos que salário mínimo, e todo mundo fica sabendo. Agora que um regional ganha, por que ninguém sabe? Com o bispo ganha, por que ninguém sabe? Por que o segundo líder de bloco ganha, por que ninguém sabe? Por que ninguém fala? Por que ninguém mostra? Né? Não se fala tanto em transparência nessa obra. Né? O obreiro na Igreja Universal só tem deveres, não tem direito. Por que você, obreiro, não chega pro seu regional, pergunta quanto que ele ganha? Chega no seu bispo, pergunta quanto que ele ganha. Ah, é muita ousadia, eu não tenho essa petulância, não. Não tenho essa. Eu não sou tão sem temor assim, não. Ah, é, mas sua vida é um livro aberto. Né? Você não tem que contar tudo da sua vida pro pastor, você que é casado. Você não chega lá pro pastor para contar como é que tá seu casamento, aí fica lá na salinha, tendo uma DR, com o pastor no meio. Hã? Contando lá tudo lá, ele me chama de chato, ah, ela fala que eu sou chato, ela é isso, é aquilo. Ah, mas não tem relações, quantas vezes tem relações, tem que falar do jeito que é. Hum? Não fala também? Só vida não livre aberto. Ah, eu tenho que viajar. Posso viajar, pastor? Posso viajar, bispo? Eu tô indo lá, não sei na onde, vamos deslocar para outra cidade. Não é assim que funciona? Não é mentira minha? Deve ser mentiroso, né? Todo mundo é mentiroso, todo mundo que vem aqui é mentiroso, que grava os depoimentos. Todo mundo perturbado, caído, endemoniado, magoado, né? Magoado. Devo estar magoado. Devo estar com maus olhos, né?
tô com o coração sujo, perdi a visão. Deve ser isso, não é verdade? Mas por que você não pode perguntar? Você dá a sua vida inteira lá, seu tempo, sua vida, seus investimentos, seus sonhos. Você vende carro, moto, seus bens, tira o saldo do banco, vai pro sinal vender bala, água, doce. Você não pode fazer uma pergunta, o pastor não pode ser claro com você. Tá bom, pastor, a minha vida é um livro aberto. Eu faço de tudo. Inclusive, eu invisto muito aqui nessa obra. Então me responda só uma pergunta. Por que não? Por que não? Já que você faz isso tudo. Mas que nem eu disse, o obreiro na Igreja Universal só tem deveres. A gente vive numa sociedade onde o cidadão tem direitos e deveres, mas na Igreja Universal, o obreiro, o membro, só tem deveres. Deveres. Os pastores, sim, têm direitos, né? Mas, enfim, pergunta lá se o pastor regional, se ele ganha 12 mil, se ele tira a comissão do jornal, que dá uns 6 mil de repente, que eleva o salário dele para uns 17, 18 mil. Pergunta. Não tô falando para você acreditar em mim. Tô pedindo para você perguntar. Pede para ele mostrar lá o olerite, que na verdade ele não chama de olerite, tem outro nome, eu me esqueci, mas é uma espécie de olerite. Pede para ele mostrar, porque numa oportunidade, ei, Nathan, teve um regional que mostrou aqui na cidade, só que quando convém mostra, né? Eu vou fazer o que nunca ninguém fez, disse ele. E mostrou o olerite, só que estava zerado, porque era época de Fogueira Santa. Ele quis provar que ele estava no sacrifício, que a igreja tinha pegado todo o salário deles e que eles estavam sem nada. Mas cá entre nós, você, um bispo, recebe mais de 20 mil, um regional recebendo um valor acima dos 15 com a comissão de jornal. Comissão de jornal, olha só, isso não é coisa de empresa. É coisa de igreja um pastor receber comissão de jornal. Não é para ganhar almas, não é para contribuir lá para o dinheiro, para só pagar a gráfica, né? E para ganhar almas. Comissão de jornal. Vamos pensar, pessoal. Não é proibido pensar. É coisa de empresa isso. Não é proibido pensar. Começa a pensar, você que vê, fala, mas o diabo está colocando pensamento. Não, isso é raciocínio. Isso se chama raciocínio. Você está tentando ser coerente, você está pensando. E não é proibido pensar, porque é isso que eles falam, né? Não veja o vídeo, não vá lá, não pense ao contrário. Se está aparecendo pensamento na sua mente, seu diabo, quer dizer, tentam te bloquear até seus pensamentos, né? Tentam bloquear até mesmo os seus pensamentos. A verdade, meu amigo, quando ela é confrontada, ela continua sendo verdade. Agora, por que tanto medo de você ver? Por que tanto medo de você ver vídeo? De você ouvir o depoimento de alguém que está falando? Por que tanto medo? Por que tanto a temer? Não é verdade? Não tem um ditado que fala, quem não deve não teme? Então pergunta lá. Não acredita em mim, não. Pergunta para o seu regional, pergunta para o seu bispo. Você tira as suas próprias conclusões. Há quem ainda vai dizer assim, não, mas a gente tem que comer o melhor dessa terra. Tá, mas tá escrito? Tudo bem, mas só eles? Só os pastores? Só os bispos têm que comer o melhor dessa terra? Você não pode comer o melhor também? Então vamos lá ao exemplo, a denúncia de porquê que eu acho, tenho certeza, aliás, que essa obra é uma regalia. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, uma vez aqui na Cidade Franca, veio 7 bispos. 7. E 2 deles tinham passado pela cidade. 2 deles tinham passado pela cidade. E nessa oportunidade, como todo mundo sabe, quando um regional, um titular recebe a visita de um bispo, imagine de 7, então se faz uma recepção, né? Se faz uma recepção. E, e essa recepção que a esposa desse pastor fez, ela procurou fazer um cardápio lá. A escolha dela do dia foi fazer um caldo para esses 7 bispos e suas esposas. É bem bom citar, mencionar as esposas. Então, ela resolveu fazer um caldo, mas sendo uma boa mineira como ela era, aliás, como ela é, que tem o dote culinário, todo mundo sabe que mineiro, se tratando de comida, tem um dom, né? Então não ia ser qualquer caldo, ia ser o caldo, né? Com tempero, acompanhamento, enfim, ia ser um belo prato, sim. Mas não foi a visão de um desses bispos que tinha passado aqui pela cidade. Se tratou, desfez, é lógico, né? Isso não é coisa de se fazer para bispo. Não, não, vamos para um restaurante. E como ele conhecia, né, os lugares aqui,
que gostava bastante de comer. Porque, digo isso porque eu me lembro dele, da vez que ele passou aqui e como era farta a cozinha dele em relação à comida. Em relação à comida. Me lembro de quando a gente fazia reunião e ele atrás daquela mesa enorme, ele fazendo reunião para quem queria ser pastor e aquela mesa enorme. Quase sumia atrás das comidas, assim, aquela mesa de ponta a ponta, um banquete sem igual. E ele comendo. Aí levou esses bispos e suas esposas para esse restaurante, um bom restaurante, um dos melhores, inclusive, aqui da cidade. Mas um dos melhores, mas não é caríssimo, não é nada exorbitante os valores, não. Por exemplo, hoje está em torno de 120 o casal, um rodízio de carne, nesse restaurante. O casal, 120, um rodízio, um bom rodízio de carne. Então foram lá, os 7 bispos, suas esposas. Não me lembro se todas estavam, mas eu vi quase todas. Creio que estavam todas as esposas, sim. Inclusive, um dos que passou, aqui em Franca, o outro, né, que passou aqui em Franca, me lembro que a esposa dele também estava, e ele era bem. Ele era, não é um bispo muito do enjoado, ao ponto que a esposa dele tinha que. Até o copo dele ela tinha que pegar e ir lá e esterilizar. Fala, não, pode deixar, eu cuido das coisas dele. O copo dele para ele beber água tem que esterilizar, pra você ter uma ideia. E também estava com a esposa dele. Eu creio que todas as esposas estavam sim. E foram para o restaurante. Quer dizer, 14 pessoas, né? 7 bispos, mais suas esposas, mais o regional com sua esposa, 16. Não me recordo se o segundo estava, por ser um evento com bispos, né? Mais restrito, não estava todos os pastores, nem ia ser qualquer pessoa que ia. Eu estou dizendo isso por quê? Porque, como me identifiquei, para quem está mais próximo vai se lembrar, de repente, da situação, de repente conhece também um pouco da situação, e vai questionar, mas tinha muita gente, tinha 50 pessoas, sem mentira. No máximo que possa estar, que eu não estou falando, é o segundo, não me recordo. Não me recordo. Mas se estava no máximo, era o segundo e a esposa. No máximo. Então, 16 pessoas. Quanto que ficou a comanda? Ou a conta? Aproximadamente 8 mil. 8 mil reais na época, há uns 4 anos atrás. Aproximadamente 8 mil reais. Aí, vai ter que. Não, mas tinha muita gente e tal. Eu já falei aqui, né, os valores por casal no rodízio. Não sei o que comeram, com certeza. Se esbanjaram e pegaram coisa até que não estava no cardápio. Não sei dizer ao certo o que comeram. Isso não sei, não sei dizer. Mas então, eu acho o valor altíssimo, que se gasta muito fácil. Com dinheiro suado, de repente você membro, você obreiro. Você faz um voto com muito custo, de repente, numa campanha corriqueira de um domingo para o outro. Não estou dizendo fogueira santa, não. Que você dá tudo, vende tudo. Não estou dizendo isso, não. Uma campanha, de repente, você faz um voto lá de 100. Vou trazer uma oferta de 100. Que ele te faz uma falta. Que ele te faz uma falta. E é gastado na maior facilidade. Na maior facilidade. E na obra é assim. Os pastores e bispos se fartam. Vai ver o notebook do seu pastor. É o notebook melhor, primeira linha, última geração. Da Apple, relógio caríssimo, roupa de grife, roupa de marca. A esposa com bolsa, aí você acha que aquela bolsa daquela esposa, de repente é igual a da obreira. É parecido, ela deve ter comprado ali também no camelô. Ela deve ter comprado ali também na lojinha ali de cima ali do Torra Tudo. Não, é de marca, é de grife. É original aquela bolsa. 7, 10 mil, 5 mil. Exatamente. Ah, é mentira. Ué, você não pergunta, aí você não acredita, mas você não quer perguntar, você não quer ver, você não quer contestar. Não pode questionar, né? Na Igreja Universal você questiona até a Deus. Como o próprio de Macedo fala. Põe Deus na parede. Deus mudou sua vida, resolve com Deus, ué. Quer dizer, manda se questionar até Deus, mas não pode questionar a liderança. Quer dizer, ele se acha maior que Deus. Que acha que você pode questionar a Deus, mas não pode questionar a liderança. Não é? Então é assim, essa regalia. É bispos que vêm, comum que veio. Eu lembro uma vez que a gente teve que correr, um bispo que veio fazer uma reunião numa sexta,
A gente teve que correr para achar uma água que ele bebia. Ele não bebia qualquer água. A gente teve que correr atrás de uma água francesa, não me recordo o nome dessa água, mas é R$ 18. R$ 18 uma garrafinha. Não, eu acho que não chega a ser. Não sei se é meio 500 ml, uma garrafinha de vidro, assim, uma marca francesa. E tinha que ser aquela água, só aquela água que aquele bispo tomava. Era. Ah, mentira. Ué, tá continua acreditando naquilo que você quer acreditar. Como uma vez um bispo que queria um sapato, ele queria um sapato. Eu me lembro que eu conversei com um rapaz que era membro na época. E ele não demorou muito a sair da igreja, não. Hoje eu sei. Porque quando a pessoa tem um pouco de posse, tem uma empresa, tem uma coisa que pode favorecer, eles ficam perto, eles encebam, eles viram sanguessugas, eles se aproximam e aquela pessoa fica sufocada. E eu me aproximei desse rapaz, que ele trabalhava com calçado, né? Era um fabricante de calçado. E esse bispo ele queria um sapato. Aí ele queria que esse rapaz pedisse um couro que não tinha no Brasil. Era um couro, eu nem. Pra você ver, eu já tinha. A gente é da Cidade Franca, né? Como todos sabem, capital do calçado. Há muitos anos atrás eu mexi com calçado. Hoje não estou nessa área de calçado masculino, mas tenho também um certo conhecimento. E nunca tinha ouvido falar desse couro, né? É um couro um couro de porco. Ele pediu para esse rapaz ver se conseguia achar esse couro de porco. É um porco, não sei que porco que é esse, que é importado, que é um couro caríssimo, que não deforma, que não enruga e tal. Então ele queria esse sapato com esse couro. Eu pergunto para você, é qualquer pessoa que quer um sapato, um couro que ninguém nunca ouviu falar? E você acha que esse couro é barato? E você acha que esse sapato ia sair barato? Pra você ver que se gasta, é uma regalia, é muito dinheiro que rola. O camarada tem um salário mais de 20 mil. Então, a gente vê coisas assim, e esse eu tô dizendo coisas que vi. Eu poderia contar aqui, mas teve a história que o fulano me falou também, isso e aquilo, e tem a outra lá que eu tenho muitas histórias que eu conheço, que alguém me falou. Eu tô aqui contando coisas que eu vi, coisas que eu vivi, coisas que eu participei. Eu poderia contar muitas outras, mas não quero me alongar muito. Como um outro exemplo de um outro regional que pediu para uma senhora que vendia perfumes importados encomendar, porque nem essa senhora tinha um perfume importado de mais de R$ 1.000. Mais de R$ 1.000. E a senhora, na oportunidade, normal, né? Não sabia que ele era pastor, mas quando soube, falou: Meu Deus, achei que era um empresário, um executivo, alguém assim da alta sociedade, não sei o quê. Mas era um pastor que pede um perfume de mais de R$ 1.000. Não tô dizendo que o pastor não tem que usar perfume. Tem que usar perfume. Mas tem muitos bons perfumes, não tem? Um valor menor, bem menor. Mas isso aí é a realidade da igreja, a realidade que você, obreiro, membro, não conhece e nem quer conhecer, nem quer saber. Sabe por quê? Porque na sua cabeça, eu não quero ter maus olhos. Aí com esse argumento, eles quebram você no meio, quebram o seu pensamento no meio, sua capacidade de raciocínio, sua lógica, sua coerência, desafiam até mesmo a sua inteligência. Com esse argumento, não pode ter maus olhos, não pode ter maus pensamentos, não pode ser sujo, ser malicioso, ser malícia no coração. Malícia. Então, Nathan, eu vou, é lógico, né, tendo muitos, inclusive tendo até um exemplo comigo também, mas eu quero não me alongar muito, já ficou um pouco extenso, já ficou um pouco longo, então eu queria parar por aqui, agradecer a oportunidade, é lógico que você vai usar se for necessário, se você achar que é bom, né, para o canal, tem toda a minha permissão aí. Eu agradeço a oportunidade, um abraço para você, um abraço para todos e vamos em frente.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu contar aqui no vídeo de hoje para o canal Nós Dois a história aqui desse carro novo. Como vocês podem ver aqui, eu acabei de comprar um carro novo, faz aproximadamente aí uma semana que eu comprei esse carro. Bom, qual o carro que eu tinha antes desse? Eu tinha um Peugeot 206, ano 2001. Exatamente isso. Um carro de 17 anos de uso. Você acredita? Pois é, verdade. E isso foi algo estratégico. Não que eu não pudesse ter um carro mais novo, mas existe toda uma história por trás disso. Eu vou contar para vocês aqui agora.